Olá, meu irmão, minha irmã, espero que esteja tudo bem com você aí na sua casa. E hoje eu quero falar com você sobre a proteção contra um vírus terrível, um vírus de uma heresia chamada misticismo. Como se proteger deste vírus? Existem 4 heresias que Paulo combate em Colossenses no capítulo 2. E fazendo uma breve revisão da mensagem anterior, um desses vírus, dessas heresias, uma verdadeira praga que estava ameaçando a igreja e a fé do coração dos crentes, é justamente essa praga do misticismo. Como vimos, vamos ver novamente, Colossenses capítulo 2, diz assim no versículo 18 e 19: Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Profecias falsas, promessas de milagres que não se cumprem, visões inventadas por falsos pastores, gente que conversa com anjo, línguas esquisitas que mais assustam do que edificam as pessoas, performances teatrais nos cultos de êxtase espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 18: Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos. O que significa isso que a palavra está dizendo? Não deixe sua fé ser medida por experiências que nós estamos chamando de místicas. Não deixe sua fé ser medida por experiências imediatas com esse mundo espiritual, à parte da palavra de Deus. Nós vimos na mensagem anterior 4 características ou 5 características do misticismo. A primeira é a falsa humildade. O apóstolo Paulo diz, olha, não deixe ser julgado por pessoas que pretextam humildade. A segunda característica é a ênfase em coisas transcendentais. ênfase em culto de anjos, como diz aqui Colossenses 2. ênfase em visões, sonhos, coisas extraordinárias. Não essa é a fé, não é essa a caminhada que temos com o Senhor Jesus Cristo. A terceira característica é a ênfase em revelações diretas. Paulo diz que os falsos profetas se baseiam em visões. Eles argumentam as suas ideias, as suas colocações, as suas exortações, sempre em visões. A base deles é podre, não é bíblica. Vem da mente humana, vem de sentimentos. Pessoas que dizem assim, eu vi de Deus, eu senti de Deus, e no geral acabam rebaixando as escrituras. A quarta característica é a superioridade espiritual. É quando a pessoa tem essas experiências, por exemplo, como supostamente falar em línguas, e se orgulha disso e fica esnobando essa experiência e julgando aqueles que não têm essas experiências. É isso que Paulo diz aqui no versículo 18, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. São pessoas que exaltam mais as próprias experiências esotéricas do que Jesus Cristo, sua pessoa bendita, sua obra maravilhosa. A quinta característica, que vai introduzir para nós o tema de hoje, Paulo diz claramente que esses místicos, eles estão desconectados de Cristo. O versículo 19 começa dizendo, não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. São pessoas que estão desconectadas de Cristo, o cabeça. Quais são as nossas defesas contra essa fraude, contra essa falsificação que tem o intuito de nos enganar e que de fato nos afasta de Cristo? O que Paulo detalha aqui no versículo 19 é a dinâmica de funcionamento dessa conexão com Cristo como cabeça. E é essa conexão com Cristo como cabeça do corpo, que é a igreja, que nos impede de cair nesses enganos desses místicos que apresentam suas mensagens que são sedutoras. Muita gente tem ido atrás desses que dizem que têm visões. Muita gente está enchendo o templo de pastores que prometem cultos de cura, porque isso fascina, isso engana
E como que nós podemos nos proteger? Olhando para o versículo 19, eu vejo algumas proteções. A primeira delas é: renuncie o seu próprio destaque, o destaque pessoal. Quando o apóstolo Paulo diz que Cristo é cabeça, que os místicos não estão retendo, Paulo está dizendo o seguinte, que quando a pessoa cai para o misticismo, para as experiências extraordinárias, essa pessoa não está unida à cabeça. Cabeça é Cristo, é Ele quem tem que ter o destaque, é Ele quem tem que estar em evidência. Quando eu estou preocupado com o destaque para mim mesmo, eu acabo incorrendo em performances religiosas que é só para se exibir. Eu quero fazer uma oração, mas a minha oração tem que arrepiar as pessoas. Eu quero ter um momento de riso, choro no espírito, algo que chame a atenção. Quantos de vocês nunca ouviram um pastor dirigindo uma oração, ou um momento de louvor ou culto, com a sua voz trêmula, com a sua voz impostada, tentando manipular as pessoas, tentando passar uma impressão? A partir do momento que eu quero passar uma impressão, eu estou me colocando à frente de Cristo. Enquanto os cultos, nós não vemos crentes disputando para ver quem fala mais alto em línguas. Temos que renunciar a essa busca pelo destaque pessoal. A nossa saída é deixar de buscar o destaque para nós mesmos, deixar de se preocupar com a própria espiritualidade vista para todos, deixar de querer ser e mostrar ser melhor e nos tornarmos humildes. E temos que rejeitar quem faz esse tipo de coisa. Pregadores que só falam de si, pregadores que gostam de causar, impressionar, envolver emocionalmente. Rejeite esse tipo de profeta porque é falso profeta. É muito interessante a gente perceber que muitos desses exibicionistas impressionam nos cultos, mas em casa, na vida real, onde deveriam mostrar Cristo, mostrar o caráter de Cristo, essas pessoas são um fracasso. Que adianta uma performance em público maravilhosa se na minha vida particular, na minha vida real, com esposa, filho, pai, mãe, familiares, eu sou um fracasso em mostrar Cristo. É Jesus que tem que se manter em destaque. A obra de Jesus na cruz que tem que ser destacada. É a suficiência de Jesus, a vontade de Jesus revelada na palavra que precisa estar em evidência. Essa é a primeira proteção, renunciar o destaque pessoal. A segunda proteção contra o engano do misticismo é renunciar, algo muito comum em nossos dias, à autonomia espiritual. Veja, quando o versículo 18 e 19 diz que Cristo é o cabeça da igreja, ele está dizendo o seguinte: nenhum de nós, membros do corpo de Cristo, tem autonomia. A nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa caminhada com Jesus não pode ser do tipo assim, self-service, autogovernada. Nós estamos na era do self-tudo. Tem tutoriais para tudo, tem autoaprendizagem para tudo. Você, teoricamente, aprende tudo em casa, inclusive está assistindo esse culto, provavelmente da sua casa. Mas muito cuidado, não se torne alguém autônomo espiritualmente, que se basta, que caminha sozinho. Cristo é o guia, Cristo tem que ser o mestre. Os místicos, como diz a NVT, não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. Eles são autônomos. Eles não se submetem a Jesus, eles seguem as suas próprias ideias. Então, ser cristão, ser discípulo de Jesus Cristo, não é como ir à feira da fé, procurar a igreja que melhor lhe serve, procurar os canais do YouTube mais interessantes, escolher o que você quer, o jeito que você quer, o tutorial preferido, o que você mais gosta. Não, você não tem essa autonomia. Cristo é o seu guia, Cristo é o cabeça. É assim que você fica livre de enganos do misticismo e tantos outros enganos que estão por aí. Renuncie o destaque pessoal, renuncie à autonomia espiritual e então submeta-se ao comando direto de Cristo. Essa é a terceira indicação para você ficar livre do engano do misticismo. Quando o apóstolo Paulo diz no versículo 19, não retendo a cabeça, ele acrescenta a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Ele fala de corpo com cabeça.
e o corpo ajustado, suprido e bem vinculado em suas juntas e ligamentos, estando ligado ao cabeça. Corpo sem cabeça, na natureza, é uma anomalia. No máximo, no folclore, é a mula que nós temos aqui no Brasil, a mula sem cabeça. Eu acho que tem muito crente mula sem cabeça. Na esfera espiritual, é quando você não se conecta com Cristo para receber dele a direção, a palavra, o caminho, o encorajamento. É preciso estar ligado ao cabeça que é Cristo e ao modo como ele interage com o corpo. Porque é do cabeça Cristo que nós, igreja, recebemos o suprimento para a nossa vida. Por isso que Paulo fala de estarmos unidos a ele por meio das juntas e ligamentos. E estarmos sendo nutridos por Deus, como diz a NVT. Como que esse comando direto chega até você? Chega através do ensino de Jesus Cristo. Não chega através do sonho de alguém. Não chega através de uma visão, de um sentimento no coração. Chega através do ensino fiel, verídico, verdadeiro de Cristo que está na palavra. Que ele mesmo registrou através de seus apóstolos, as Escrituras Sagradas. Esse é o comando direto de Jesus. E o Senhor comanda de forma direta a sua vida por meio da palavra, que ele mesmo ministra ao seu coração através do Espírito Santo. Portanto, quanto mais você se apega às Escrituras, mais distante você vai ficar dessas fraudes místicas, desses enganos. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, é uma vacina poderosa contra esses vírus do misticismo. Além de renunciar ao destaque pessoal, renunciar à autossuficiência e autonomia, e de se submeter a Cristo diretamente, há mais uma proteção contra o vírus do misticismo. É submeter-se ao comando de Cristo, que é indireto, porque é o comando direto pela palavra e pelo Espírito. Mas nós também precisamos do comando de Cristo indireto, mediado, que é o comando de Cristo através da sua igreja. Por isso que Paulo fala que a cabeça age através de todo o corpo, versículo 19, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Sabe o que significa isso? O Senhor comanda a sua vida através da igreja local. A vida que vem do cabeça, Jesus, ela não vem só por meio de um cordão direto até você. Ela é comunicada a cada membro da igreja por meio da igreja como um todo. Por isso Paulo fala que estamos unidos a Cristo por meio de juntas e ligamentos. Há duas maneiras como Cristo nos comanda através da igreja. A primeira é pela autoridade pastoral da igreja, a autoridade da liderança espiritual da igreja. Se essa liderança pastoral, se essa liderança espiritual está baseada nas Escrituras, esses ministros da igreja, o pastor, o líder, o professor, ele vai trabalhar na edificação e a liderança vai trabalhar na edificação de todo o rebanho, de todos os membros, conduzindo-os na sabedoria da palavra de Deus, na doutrina correta que vem do Senhor. A segunda maneira pela qual Cristo nos comanda através da igreja é pela autoridade não somente pastoral, mas também coletiva. Porque o rebanho todo, o corpo todo da igreja local, os nossos irmãos, exercem também autoridade sobre nós. O comando vivificante de Cristo é distribuído pelo corpo dele, a igreja como um todo. Então o ministério mútuo que nós temos na vida uns dos outros, realizado dentro dessa esfera de comunhão, unidade, de encontros, de reuniões, de vivência, é a maneira pela qual o Espírito Santo de Cristo trabalha na minha vida e na sua vida. A fonte é Cristo. Os líderes e os irmãos são os canais pelos quais ele se manifesta a nós. É por isso que Paulo fala que todo o corpo é suprido e bem vinculado. Muito interessante essa linguagem do organismo humano, suprido e bem vinculado. A ideia é que nós somos equipados e capacitados, treinados, também unidos e levados a uma vida cada vez mais santa diante do Senhor por meio deste vínculo com a liderança da igreja e com o corpo de Cristo como um todo. Como é bom, como é necessário nós
crentes da Igreja Batista Fonte Morungaba, nos reunirmos para orarmos juntos, nos juntarmos para estudar a palavra, termos momentos de convívio informal, que o Senhor nos permita retomar o quanto antes, estarmos reunidos diante do pastor, do líder, daquele que nos ensina, as nossas crianças estarem sendo ensinadas por aqueles que desempenham esse ministério, estarmos sendo servidos e liderados por aqueles que estão à frente dos ministérios da igreja, porque Cristo comanda a nossa vida assim, e isso nos protege de enganos e heresias. A palavra-chave aqui é interdependência mútua. Na igreja, meus irmãos, nós não podemos ter a visão do YouTube. A igreja não tem youtubers, a igreja não tem influencers que vão angariando seguidores. Nós só temos um influencer, nós só temos um youtuber, é Cristo, Jesus. Todos nós seguimos a Ele e nos incentivamos uns aos outros na caminhada com Ele. Alguns à frente, na liderança, outros no apoio, outros na retaguarda. Mas Cristo é o nosso único influencer. E quando não temos essa ligação com Cristo e com o corpo de Cristo, de onde vêm as suas verdades, cedo ou tarde nós caímos em crenças místicas, em práticas pecaminosas e equivocadas. Portanto, enfatizo aqui, estar comprometido com o corpo local de Cristo, a igreja local, no nosso caso, Igreja Batista Fonte Morungaba, é estar seguro, protegido, através desses ligamentos e juntas do corpo à igreja. Os ensinos corretos, os elos relacionais saudáveis. É assim que Cristo nos comanda. Quanto mais carreira solo um cristão faz, quanto mais ele caminha buscando sua própria espiritualidade do seu jeito, buscando assistir os seus cultos nas igrejas que ele quiser, do jeito que ele quiser durante a semana, buscando se alimentar sozinho das coisas de Deus, mais vulnerável esse cristão fica à confusão, às heresias, ao afastar-se dos caminhos do Senhor, aos ensinos falsos e principalmente aos ensinos místicos que Paulo está condenando aqui. Eu queria deixar uma última proteção contra esse engano do misticismo. Nós já vimos 4: renunciar ao destaque pessoal, renunciar à autonomia espiritual, submeter-se ao comando direto de Cristo, submeter-se ao comando indireto de Cristo e agora é submeter-se ao crescimento espiritual da igreja de Cristo. Envolver-se e crescer junto com e colaborar para com este crescimento espiritual. Por isso que Paulo diz assim, todo corpo suprido e bem vinculado cresce à medida que é nutrido pelo Senhor. Há um crescimento de caráter, há um crescimento numérico da igreja, há um crescimento nos ministérios que são realizados, há uma caminhada em que todos nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo nessa dinâmica de ligação da igreja local. E o Senhor está nos convidando a participar desse crescimento. Esse é o efeito benéfico de você estar ligado à igreja de Cristo e a Cristo. O desenvolvimento seu e dos seus irmãos que estão ao seu lado. E esse desenvolvimento é dado somente por Deus através da igreja. Esse crescimento é diferente do crescimento, entre aspas, cancerígeno, diabólico, produzido pelo homem, por meio de técnicas místicas que vêm da própria mente, do próprio coração, até de Satanás. E que fazem as igrejas crescerem, templos se encherem de pessoas querendo ver milagres no palco, igrejas cheias de pessoas e crescendo, entre aspas, com pessoas querendo sucesso pessoal, buscando algum líder que tem um poder maior e que vai fazer o que eu quero, realizar meus sonhos. Não é esse o crescimento que vem de Deus. O crescimento que vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo é o crescimento de crentes simples, piedosos como você e eu, que se reúnem para conhecer a palavra, serem transformados pela palavra e aprenderem mais e mais a terem o caráter de Cristo e a conduta de Cristo Jesus. Esse é o alvo da prática do ministério mútuo, do convívio da igreja, da unidade no Espírito, essa comunidade do Espírito, esse crescimento de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, eu digo, quem se separa dessa subordinação, dessa interdependência,
perde o crescimento que vem de Deus, deixa de experimentá-lo. Então, não deixe que alguém diga para você, olha, eu estou firme com Deus, não estou indo à igreja, não estou participando dos cultos online, mas estou firme com Deus, estou lendo a palavra e estou orando sozinho. Não caia nessa. Não aceite que pessoas digam isso e não engula, porque isso é uma mentira. A verdade é que nós estamos conectados com Deus quando estamos conectados com a sua igreja. Eu quero fazer um alerta especial aqui para o desigrejamento, que é uma tendência de décadas agora, anos recentes, as pessoas se frustrando com a igreja, saindo da igreja. E esse alerta aumenta diante desse quadro e desse evento de 12, 14 meses que é a vinda, o surgimento da igreja online. Com a pandemia, a igreja online se estabilizou, se chegou para ficar. E muitos cristãos com isso estão se tornando desvinculados do corpo de Cristo. São membros aleatórios, não tem um vínculo orgânico com um pastor, com um líder, com irmãos. E aí perdem o vínculo espiritual com o próprio Cristo. Mantenha-se vinculado à sua igreja local, ainda que seja por meio de encontros online, cultos online, conversas online, mas são pessoas reais de carne e osso com quem você está caminhando seguindo o Senhor Jesus Cristo. Concluindo essa mensagem, o imunizante para a praga, o vírus do misticismo religioso, nada mais é do que a centralidade de Cristo, cabeça. Cristo é superior a esse misticismo que está na igreja evangélica, na igreja católica, porque apenas Ele oferece a verdadeira experiência e a verdadeira realidade espiritual. Relembrando as nossas defesas, renunciar, duas coisas, renunciar a estar em destaque, renunciar a ser um autodidata. Me submeter ao comando direto de Cristo pela sua palavra, pelo seu Espírito, e me submeter ao comando indireto de Cristo, o convívio com a sua igreja. E buscar continuamente o crescimento espiritual com a minha igreja. Os números muitas vezes tentam nos convencer de que o misticismo é bacana, porque ele arrasta multidões. Mas eu digo mais uma vez, ele não vem de Deus. Isso se chama pragmatismo. Nós pensamos que onde está dando certo, onde tem uma multidão, ali está a verdade. Ou se a igreja está crescendo é porque é obra de Deus. Nem sempre. O misticismo costuma dar certo em termos pragmáticos. Atrai pessoas, aumenta o número de fiéis, aumenta as finanças da igreja, mas tudo isso é obra do diabo. A nossa defesa contra as fraudes do misticismo, do mundo atual, é ficarmos ligados em Cristo e em sua igreja, com o coração humilde e disposto a aprender. Vamos orar, vamos falar com o Senhor acerca dessa lição que tivemos. Senhor Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, obrigado, nós te louvamos porque o Senhor é quem comanda a tua igreja. O Senhor é o cabeça da igreja e pela tua palavra o Senhor nos conduz no caminho correto. Não nos deixe seguir, ó Deus, ideias atraentes que vêm da mente humana, ideias fantásticas de curas, milagres, sonhos, visões, que são mentiras, que são um fracasso e que nos afastam de Ti. Que estejamos protegidos desse vírus, protegidos desse engano, nos conectando com o Senhor Jesus Cristo, humildemente, como seguidores dEle, que tem apenas a missão de aprender de Sua palavra e praticá-la, e fazer isso no convívio com a igreja do Senhor. Eu oro pela nossa igreja, ó Deus, coloca em Suas mãos o nosso povo, que sejamos fortalecidos e sustentados por Ti nesses dias de pandemia, de isolamento, de afastamento. Que nosso coração não se desvie para as coisas deste mundo e nem se desvie para enganos que estão espalhados por aí. Nós seguimos a Ti, o nosso único influencer, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Cristo é o Senhor da minha redenção, e não há nada além de Ti que me traz satisfação. Na provação
eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em